boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para apresentar este novo livro do Alberto Miranda. Antes de mais, eu vou falar aqui um bocadinho do autor. Acho sempre bom, antes de passar ao livro, falar do autor para criarmos este tipo de relação. Eu e o Alberto já nos conhecemos desde o tempo da Escola Superior de Jornalismo, desde 1994. E além de partilharmos várias memórias e uma longa amizade, também partilhamos o imenso gosto por tudo o que é britânico, por Londres, pela família real, em particular pela rainha. A rainha para todos e para sempre. O Alberto fez deste gosto uma paixão e um percurso para a sua vida profissional, e por isso é que estamos aqui hoje. A escrita desta obra para o Alberto é um dever cumprido. Vejo assim, bem com uma grande vontade da sua parte. E ambos, quer o dever, quer a vontade, definem o Alberto. É muito disciplinado, muito persistente no seu dever e na sua vontade, e por isso conseguiu esta obra de tão grande qualidade, tão bem escrita, estruturada e muito bem investigada. Tenho a certeza que de outra forma também não saberia escrever. Este livro não é apenas um relato dos acontecimentos que o Alberto também conhece. Ele fundamenta muitas informações com base numa revisão de literatura muitíssimo boa, sobre a Casa Real em geral e sobre a Isabel II em particular. Só de livros contém 20, e entre várias referências bibliográficas o autor recorreu por diversas vezes aos comunicados oficiais, para dar um conjunto de detalhes da vida oficial de Isabel II, que foram muitíssimo importantes, portanto foram uma ajuda preciosa para caracterizar a rainha psicologicamente e os ambientes onde se movia. Mesmo para quem conhece a obra, com certeza que irá descobrir aqui algo que ainda não sabe com certeza da vida da rainha. No prefácio escrito por Sua Alteza Real Dimitri da Jugoslávia, o príncipe tece um elogio ao autor que eu acho que merece aqui um sublinhado muito especial. O livro de Alberto Miranda resulta de uma pesquisa incrivelmente bem feita e igual às melhores biografias que podemos encontrar publicadas. Isto não só define a obra, mas define o autor, o Alberto Miranda. Mesmo em temas mais mediáticos, como o capítulo dedicado ao Carlos, Diana e Camila, o Alberto manteve sempre o seu rigor. O autor conta-nos estes dados sem tomar partido, numa narração quase novelística, num discurso cinematográfico, sem fazer juízos de valor, mas sem deixar de expor todos os elementos, naturalmente. Portanto, este é o Alberto, e eu acho que é muito importante nós conhecermos primeiro o autor, né, e depois conhecermos a obra. Agora, focando-me no livro, é quase uma obrigação para mim começar pela capa. Eu fiquei maravilhada quando vi a capa pela primeira vez. Há estudos que indicam que um dos fatores determinantes na compra do livro é a capa. Esta de certeza que não passa despercebida numa prateleira ou numa ilha, num expositor, porque tem toda uma linguagem muito única. E é muito global. Apresenta-nos a rainha sobre diversos prismas, de frente, de lado e de costas, e é de facto uma metáfora do que este livro nos revela: o lado público e institucional da soberana, o lado mais desconhecido e íntimo da Isabel II. Além da fotografia da capa, este livro tem um capítulo com uma vasta seleção de imagens, desde a infância da rainha até à última fotografia com Liz Truss, 2 dias antes de falecer. E há também aqui algumas fotografias da Isabel II em Portugal, reproduzidas pelo autor durante uma visita aos seus aposentos no Palácio de Queluz. Curiosamente, também fazem parte deste conjunto algumas cartas de agradecimento da rainha enviadas aqui ao Alberto, desde o Palácio de Buckingham, por ocasião do seu jubileu de diamante, do seu jubileu de platina, nos seus 94 anos e depois nos 99 do marido. É verdade. Este livro, portanto, não é, como disse, uma narração ou um mero relato, e não é uma narração cronológica da vida da Isabel II, porque logo na introdução nós somos surpreendidos com a data de maio de 2022, o que demonstra logo uma escrita muito atual, não é? Aqui do Alberto. Aliás, o primeiro capítulo, a qual o autor chamou o início do fim, começa com os primeiros sinais de incapacidade e de envelhecimento da rainha, ou seja, começa pelo fim. Como é que vê passar o tempo, o que pensará do seu reinado, da sua família e do legado, questiona-se o autor.
Perguntas com sentido lógico para nós, leitores, e para a própria, uma vez que estava com 96 anos de idade e tinha completado 70 anos do trono. É por isso que o autor a chama da Rainha dos Jubileus. E o último, celebrado em junho deste ano, a sua última festa, e que acabaria por ser a sua grande despedida, foi uma autêntica festa no reino, nos 4 cantos do planeta, uma vez que Isabel II era uma rainha à escala planetária, como o Alberto assim se diz. O capítulo Coroação, para mim, é um capítulo muito interessante. Com a morte do pai em 1952, Isabel II torna-se rainha, embora seja só coroada em 1953 por uma questão de luto. Isabel II foi pioneira ao aceitar que a cerimónia fosse transmitida pela primeira vez na história pela televisão. Após debates entre a Igreja e o Governo, a rainha disse, como se pode ler na página 59, será um erro grave excluir a população desta página da história. A entronização foi transmitida em direto pela Eurovisão e isso fez com que os aparelhos de televisão, que eram um luxo à época, tivessem um boom de vendas. Nesse dia, a rainha usou um vestido por 12 costureiras e demorou 4.000 horas de trabalho, como levava nos seus ombros mais de 24 milhões de euros de joias. Um capítulo muito ternurente é o dedicado ao seu papel de avó e de educadora da tradição real. Aqui o Alberto relata a relação da rainha com os seus 2 netos, William e Mary, e as suas respectivas mulheres. Com Kate, Isabel II sentia-se feliz porque percebeu que a jovem percebeu o que era representar a coroa e demonstrou ser muito carinhosa com os 3 bisnetos. Com Harry, o autor questiona-se o que terá sentido verdadeiramente Isabel II. Será que aceitou de bom agrado a sua decisão de abandonar de forma voluntária as suas funções oficiais? Outro capítulo que não posso deixar de destacar são as visitas da rainha a Portugal. Isabel II visitou 2 vezes o nosso país. Em 1957, Salazar não poupou nas despesas para agradar a rainha, como nos conta o autor. É recebida com toda a pompa e com a cidade em festa. Usa o coche da coroa portuguesa e fica alojada no Palácio de Queluz. À noite, Craveiro Lopes oferece um banquete em sua honra no Palácio da Ajuda. Nesse dia, sabendo que o povo português tinha o hábito de esfarelar o pão na sopa, a rainha fez o mesmo para espanto de todos. O marido da rainha recebeu um serviço de chá da Vista Alegre que na altura custou 90 contos, o que hoje seria mais ou menos 38.000 euros. A rainha também, entretanto, foi visitar Nazaré, o Mosteiro de Alcobaça, Vila Franca de Xira e veio ao Porto. Aqui recebeu a medalha de ouro e visitou as ruas do Porto. E foi também ao Palácio da Bolsa, tendo ficado rendida ao Salão Árabe. Nesse dia, conta-nos o autor nas suas páginas, disse: ao atravessar hoje as ruas do Porto, fiquei profundamente emocionada com as calorosas boas-vindas que nos dispensaram. Tenho ouvido falar muito das belezas do Norte e de Portugal. E estou muito feliz por ter tido a oportunidade de ver a sua história e os seus progressos. Isabel II voltaria a Portugal para uma segunda visita oficial em março de 1985, durante a presidência de Ramalhães. No seu discurso, no jantar de gala, com algum humor evocou Dona Filipa de Lencastre, o futebol, o totobola, os turistas ingleses que visitam Portugal, Fernando Pessoa e o vinho do Porto. Agora, terminando também, para não roubar aqui o vosso interesse de ler e reler este livro, termino só dizendo que ao longo destas páginas conhecemos de facto muito melhor esta figura da história, que ao longo dos tempos adaptou-se ao mundo, sem nunca mudar penteado, nem o modelo dos sapatos, nem o modelo da carteira, e portanto, apesar de ser uma figura bastante simples e discreta, que tomava o seu English breakfast e comia uma maçã no final das refeições, a sua vida de simples não teve nada. Esta é a primeira biografia em português da Soberano, é do Alberto Miranda e é o resultado perfeito de tudo aquilo que eu disse, ou seja, o perfil do autor, da capa, de todos os capítulos e até o nome da editora do livro, Guerra Paz. Nada faria mais sentido para uma vida desta rainha que existiu. E ainda o timing da entrada de máquina do livro, porque deu tempo ao Alberto, sabendo do falecimento da monarca, de ainda acrescentar aqui umas notas finais e iniciais ao livro.
Portanto, tudo se compôs na perfeição. E todos estes elementos, de facto, conferem aqui um selo de qualidade ao livro do Alberto Miranda. A todos desejo agora uma ótima leitura e muito obrigada.